Olá a todos e bem-vindos a mais um episódio do Isto Não Estava no Prefácio e desta vez o quarto convidado é o Duarte Lázaro. Para alguns é um desconhecido, para outros não é. Esta foi profunda. O Duarte é um artista que dá rosto às capas dos livros que nós seguramos nas nossas mãos. É designer, ilustrador e o cérebro por trás de vários projetos gráficos para editoras sobre o nickname Completely Covered. Podem ir ao Instagram e colocam lá Completely Covered, chegam logo ao Duarte. Nesta conversa, vamos entrar no backstage do design editorial, vamos falar de como nasce uma capa, desde a primeira ideia até ao produto final, e também de como um designer encontra equilíbrio entre a visão da editora, do autor e a sua criatividade. Preparem-se para descobrir a importância do primeiro impacto visual, as decisões de estilo e até as histórias por detrás de capas icónicas que vocês nem sabiam que tinham nome. Se acham que a capa é só uma imagem bonita, think again. Duarte, como é que é? Como é que estás? Partilha connosco, Olá, logo assim. olha, estou bem, cansado, mas estou ótimo. Sabes que isto depois das feiras dos livros e depois de muito trabalho, a pessoa está sempre um bocadinho a precisar de umas férias, mas está tudo ótimo, tudo fantástico. Olha, isso é a casa nova? Isto é casa nova, estive a fazer estantes para pôr os meus livros todos, e não só os meus, os que também compro, não é? E está aqui, o meu cão agora está aqui deitado, se ele não fazia barulho, ah, mas está aqui a fazer companhia. Olha, eu gosto muito desse candeeiro amarelo aí. Este é, Sim. sim, sim, sim. Tenho outro igual aqui em cima, mas não consigo mostrar. É para fazer pandan, é a sala de estar e a sala onde eu estou na sala de jantar. É isso. Está muito fixe. E não Olha, viste isso? eu, Ah, eu, pronto. eu agora estou-me a lembrar que vou deixar aqui um disclaimer que o Sim. podcast está disponível em áudio no Spotify ou onde seja, nesses sítios, mas e também está no YouTube. E aqui as pessoas vão perder um bocadinho as que não vão ver e as que só vão ouvir, porque neste episódio nós vamos mostrar algumas capas de livros, mas nós falamos sobre elas e as pessoas também, algumas devem conhecer, é fácil. E também quero deixar aqui este disclaimer, que houve uma pessoa, coitado, pensava que, coitado, mas na boa, pensava que eu não sabia e disse-me, ó Dora, mas olha que no Spotify também dá para fazer para pôr a imagem o vídeo e eu disse, eu sei, mas eu dá-me jeito, obviamente, as views e os comentários no YouTube, não vou abdicar disso, como é óbvio, não é? Olha, Duarte, fala-nos um bocadinho de ti. Olha, um bocadinho de mim. Queres que eu faça tipo desde o início? Ou... O que tu É, quiseres, onde é que tu vives, ok, que idade é que tu nasci. tens, há quanto tempo fazes este trabalho? Eu ia começar desde eu nasci no Hospital Santa Maria e depois não, nada disso. Então, olha, eu caí nos livros de uma maneira de paraquedas. Eu acho que já contei esta história algumas vezes, mas é uma história que eu tenho. Espera aí, ó, Duarte, falta dizer uma coisa muito importante. Nós já nos conhecemos há muitos anos, Nós conhecemos há algum tempo, é há verdade. mais de 10 anos. Provavelmente, Pronto, provavelmente. não éramos amigos, conhecemos Sim, noutras circunstâncias, mas exatamente. agora nos últimos É, 2 anos, nós afastámos e depois voltámos a reencontrar-nos, descobrindo que estávamos os dois no mundo dos livros. Tu como exatamente. produtora, não é? De conteúdos e eu como designer de livros. E até na verdade, o meu primeiro contacto contigo eu já tinha visto, estavas a fazer isso, já tinha visto um outro programa e de repente há um episódio que saíste com uma das Espera, minhas num programa, és antigo. não, programa, sim, um dos teus episódios, pronto. E num desses episódios, acho que tu tinhas feito qualquer coisa, era uma das minhas capas, e mandei-te mensagem: olha, sabes que essa capa fui eu que fiz. E depois acabámos por estar Pois a foi. falar um bocado nisso e descobrimos que conhecíamos muitas pessoas, tínhamos contato com alguns autores que o nosso nome ou era cruzado ou comigo ou contigo, não é? E isso tornava, parecia de repente que fazíamos parte da mesma escola. É aquela sensação de escola é um bocadinho Sim. este universo dos livros, porque eu lembro quando era miúdo havia sempre aquela coisa de alguém encontrava no verão e alguém dizia eu estou no décimo B, e a pessoa, ai, mas eu estou no décimo C, somos colegas, somos coleguinhas, eu vi-te na sala ao lado,
e na verdade isto é um mundo agora dos livros que toda a gente se conhece, onde a gente se fala, e é um mundo muito giro. Eu adoro, eu adoro. Tu querias saber um bocadinho da minha vida, não era? Ou seja, eu aqui no mundo dos livros um bocado de paraquedas, que é a parte mais divertida disto. Eu trabalhava com museus, eu era formado em História, eu tinha algum know-how de design, porque tinha tirado um curso de design e tinha estado no secundário de artes. E, e por convite de uma pessoa, devido a não saber trabalhar com os softwares, eu entrei no mundo dos livros, um bocado até por convite, para produzir um livro. Depois ela que só queria trabalhar exclusivamente comigo, ela fala da Ana Silvia Agostini, Mamãe Cartoon, e quando o projeto é comprado pelo Ricardo, Alma dos Livros, ela diz, não, não, sou trabalho de lado e acabou a história. E aí eu entro no mundo dos livros. O Ricardo, na Eu altura, agora ia fazer um comentário que se isto fosse no Patreon, mas como é no YouTube já não posso ah, fazer. Mas era depois sobre a fazem alma dos off, livros. depois Mas falas pronto. em off record, se a gente depois pode falar a seguir. E ele, na altura, a Alma dos Livros estava a começar, ele precisava de alguns designs e eu comecei a colaborar com ele. E é claro que depois de muitas capas feitas para Alma dos Livros, há um concurso para trabalhar na 2020 e é aí que eu entro na antiga 2020, Grupo 2020, que tinha Top Seller, Nascente, Farol, Elsinor, Cavalo de Ferro e por diante, é que entro no mesmo mundo dos livros e aí sim é uma, E uma grande chegaste a escola de cruzar com o João aprendizagem. Zamito ou não? Cruzei, eu na altura o João Zamit era assistente editorial Sim, ou sim, sim, editor sim. e ele trabalhava na Cavalo de Ferro. Eu lembro-me de que aquilo era um open space dividido por estantes e havia um corredor que dava para fazer acesso a todas as salas dessas divisões. E por causa, a minha secretária tinha um campo de visão direto para o João. E muitas vezes ele estava de costas para mim, mas a gente acabava muitas vezes por se encontrar na Copa e estar a conversar. E sempre foi uma pessoa 5 estrelas, sempre gostei de trabalhar com o João. E nunca trabalhei na altura com ele, porque na altura ainda estava a entrar em Cavalo de Ferro aos poucos, e ele. Mas conhecíamos de conversas, era um muito, muito pequenino. Aquele 2020, apesar de ter muitas pessoas, era muito pequenino, era uma pequena família. Olha, Duarte, explica como é que funciona o processo de tu criares uma Ok, capa. Ou seja, tu recebes um briefing, não é? ok. Desenvolve aí um bocadinho mais como é que é o Então, processo. o processo é um processo feito, não é um processo muito complicado, é um processo em que o editor muitas vezes já sabe o que é que este capista faz, ou este designer faz, e faz Espera, como se fosse uma. capista é uma palavra em portuguesa? É, Ok, ok. eu acho que de repente a capista desapareceu para ser cover designer, não é? Mas capista Eu era o agora nome vou dizer português. capista, Podes usar adoro. capista, é assim um nome tipicamente português, é o Yeah. capista. E então há um briefing que é enviado, onde há uma pequena sinopse do livro, mesmo que o livro esteja numa fase muito inicial, dá as ideias-chave, e depois o que acontece é, no final, surge ou duas coisas, ou um texto com a ideia do que é que o editor ou o autor quer, mas se tiver um auxiliar visual, muitas vezes a pessoa diz, olha, mas há estas 2 ou 3 capas internacionais que nós gostamos muito do design e gostamos muito desta energia e gostamos de replicar ou de ter esta energia na capa. E depois por nossa parte, normalmente fazemos 3 propostas. Eu normalmente faço um bocadinho mais do que 3 propostas. Inicialmente, até para quem está a ouvir, até perceber isto, eu às vezes digo isto a pessoas que querem fazer capas e querem se meter no universo das capas, ou no design editorial. O que eu digo com todas as pessoas é façam 3 propostas mais uma. E essa uma é aquela proposta que é a vossa, é como vocês gostariam que a capa fosse feita, ao vosso gosto. O que acontece aqui é que muitas vezes até o autor ou o editor diz eu nunca, não pensava neste caminho, mas este é o caminho certo e eu gosto muito disto. Isto aconteceu até em alguns livros, que agora não me recordo qual é que foi, que eu fiz uma proposta final, eu por acaso não sei qual é que foi, eu não tenho aqui o livro em emprestei-o, que é O Cemitério do Mar, e eu tinha feito umas propostas, ele não tinha gostado, e depois tinha uma enfiada assim às escondidas e disse: olha, o que vocês acham desta? E foi tipo a capa final, e foi feita em menos de uma hora. Isto não deve ser dito, não é? Mas foi E feita em menos de tu, uma hora e porque tu, já tinha o o teu know-how. valor é por projeto, independentemente do número de capas que tu faças, certo? Quer dizer, não vais fazer Sim, 20 sim. capas, O que mas acontece?
o que acontece hoje em dia é, nós temos várias editoras que têm os seus preços tabulados. Ok. Infelizmente, temos os preços tabulados. Uns melhores, outros piores, uns não Sim, muito simpáticos. O que eu normalmente gosto de fazer é, eu gosto sempre de que haja uma certa honestidade. A pessoa dizer, olha, não há muito dinheiro para este projeto, mas temos X para dar. E aí a pessoa, ok, eu percebo esta sim. vantagem, esta honestidade permite que no futuro a pessoa diga, olha, agora temos um projeto um bocadinho mais, com mais dinheiro, nós podemos pôr. Mas sim, são preços tabulados, são preços muito fechados. Já um, há uns 5 anos atrás, no início da pandemia, houve uma, até com o Booktailers, acho que foi assim, uma conferência com os Booktailers, uma coisa online, sobre o de valor das capas. E falava-se muito que se os valores tivessem sido acompanhados com o tempo, hoje em dia um designer de capas tinha valores fantásticos, Sim, valores muito confortáveis de viver. O problema é que isso não acontece porque no mercado criativo ainda existe o lado de o teu amigo faz mais barato. pois. E eu uso às vezes a métrica do café. Se nós vamos ao café e não regateamos o café, não é? Não dizer, mas aqui o vizinho do lado tem 75 cêntimos, mas o que é este café que é 80 cêntimos? O que acontece é que houve muita gente que arranjava designers cada vez mais baratos, cada vez mais técnicos também, e, e os valores começaram a baixar. Por isso os valores hoje em dia não são muito altos, estão cada vez mais confortáveis os valores, mas podiam ser um bocadinho melhor, sobretudo para o trabalho que é dado em Claro. algumas capas. Ah, mas é claro que de vez em quando abrimos a exceção para alguns editores que nos damos bem, alguns autores que nós gostamos, porque era aquilo que nós já falávamos. O mundo editorial de repente passa a ser uma família. Eu não trato os meus editores por você, nem trato os meus editores por senhor ou senhora, trato por tu e trato diretamente e encontro na Feira do Livro, há sempre uma grande à vontade, por isso também há um certo cuidado em aprimorar um bocadinho o trabalho, ir um bocadinho mais além. É por isso que há capas que às vezes nota-se que a pessoa fez algum cuidado de finalização. Exato. Olha, tenho aqui duas coisas, nem são bem. Uma tem uma pergunta. Aliás, Ok. as duas, mas quero mesmo dizer isto porque é a ideia que eu tenho. Pois corrijo-me se estiver Uhum. errada. Ok, certo. Que é o seguinte: o ano passado, quando nós começámos a falar, as capas que tu já fizeste e que já estão cá fora, não é segredo, pode-se falar sobre elas, não Uhum. é? Sim, sim, Obviamente. sim. Pronto. E eu lembro-me de estar a falar com a Filipa Fonseca Silva e Sim. tu estás a fazer a capa dela. Estava no momento Eu disse-lhe, preciso. ele é meu amigo, Filipa, porque é que tu não falas diretamente com ele? E tanto tu e ela explicaram na altura que não é current procedure o Uhum. editor, o capista, falar diretamente com o autor, que às vezes nem o conhece. E aquilo Uhum. fez-me uma confusão para a minha cabeça, porque eu não gosto de middleman, eu gosto de ir, mas nós temos que respeitar as Claro. hierarquias e eu percebi isso. E depois o que é Uhum. que eu me tenho percebido? Todas as capas que tu fazes, eu falo em ti. As que eu sei que são do André, também falo, mas não tenho uma relação Uhum. com o André, não Próximo. é? É só meu Exato. conhecido. E eu noto que, pelo menos só posso falar por mim, que desde que eu comecei a falar em ti, também já conheço outras pessoas que falam nas tuas capas, eu sinto que houve logo aqui um estreitamento com algum, não é preciso falar em nomes, mas há alguns autores da Suma que eu sei que já vão diretamente a ti, nunca passando por cima da editora nem do Sim. briefing, mas que é uma coisa, não sei, acho que te dão mais aquele feedback para te ajudar Uhum. Ok. onde tu queres chegar. E noto muito também que eu falei no início da conversa, da introdução, que tu não estiveste presente. Falei na tua capa completely covered, na tua capa não, na tua conta No de Instagram. Instagram, onde tu pões as capas, e tu notas que neste último ano ganhaste mais seguidores, notas que já tens aquele lugar de Uhum. importância, como tem uma tradutora, como tem uma revisora, sentes que já és a Tânia Ganho dos capistas. É engraçado porque a Tânia ganha um nome que eu passo muitas vezes, porque faço capas para Alfaguara Faleia. e Tânia Ah, ganho, Alfaguara aparece muitas vezes as traduções da Tânia ganho, então eu sim, tinha aqui sim, sim, alguma sim. dela, mas pronto. Mas olha, sobre então, voltando, então fazendo as perguntas, respondendo às perguntas etapa a etapa. A primeira pergunta tinha a ver com o estabelecimento de laços entre o designer e o autor. O que acontece aqui, e aquilo que eu também aprendi com algum tempo, é que há autores e autores, e o editor tem essa noção. Há,
nem todos os autores têm uma visão do que é que uma capa, o que é uma capa vendível, o que é que Pois. vai poder criar um tcharam, um amph na estante. Primeiro há isso, e depois há autores que são chatos. E eu tenho que dizer isto, eu por acaso ainda não conheci nenhum autor chato, mas há autores que são chatos, que pedem muitas alterações. E se o nosso tempo está muito sabelado a nível de Claro. dedicação a uma capa, se temos um autor que nos está sempre a tocar, olha, mas podes alterar isto, podes alterar aquilo, podes estar assim, podes estar assado, isso vai complicar muito mais o trabalho do design. E o editor serve aqui muitas vezes para servir de intermediário entre os dois, de ok, eu não vou chatear o designer, mas também não vou chatear o autor, por isso vamos criar aqui uma regra que é isto. É claro e tu falaste muito bem do grupo da Suma, e eu aí tenho um amor muito próximo e um carinho muito próximo à Suma, porque já reparei que grande parte dos autores da Suma, como os designers da Suma, são uma pequena família. Eu vi isto na Feira do Livro, que era aquilo que me dava maior prazer ir às conferências ou às conversas com o grupo da Suma, é que todos os autores davam-se bem uns com os outros e recomendam-se uns aos outros e leem-se uns aos outros e depois começam a trocar informação. E os designers a mesma coisa, com a Sophie Fisher, eu muitas vezes Sim, mando sim, mensagem à sim. Sophie Fisher quando vejo uma capa gira dela, ela é a mesma coisa, muitas vezes trocamos conversas sobre projetos, o que é giro, porque torna um grupo bastante coeso. Isso é a primeira coisa que acho que é interessante em relação a isso. Depois, tu falavas, a segunda pergunta tinha a ver com a O maior último atenção do ano. último ano. É assim, uma coisa que eu reparei foi no último ano, tanto tu como algum cuidado da comunicação da Penguin, que é isso que tem feito até mais propaganda do meu trabalho, é que agora tem-se dado muita atenção a colocar o nome do designer em segundo plano. Ou seja, é o autor, é a editora e agora mete o designer. Ah, isso E é muito quando importante. Eu vou sempre ver. Quer dizer, exatamente, há capas que não me dizem nada, mas há capas que sim. eu digo, epá, esta capa está muito fixe. Quem é? Eu- Por exemplo, eu- a do Lourenço, na Morte nas Caves. uhum, Eu, por acaso não fui ver. uhum, E depois fui à apresentação, não liguei, tive também com o Lourenço lá numa conversa na Feira do Livro, aquilo em grande. Pá, não sei porquê, percebi-me que era o André e fui mandar uma exato, mensagem. Pá, e quando a gente conhece, e a Sofia também que fez a capa da Filipe Amorim, exatamente. eu já tinha falado com ela no Instagram uma vez ou outra, mas Uhum, tu apresentaste-me na Feira do Livro, ela fez a capa. exato. A capa da Ana Porto Carrero, que vai sair em setembro, tu vais gostar muito. É uma capa Eu, muito feminina Eu, e eu ela tenho a adorou. certeza que vou adorar. Tenho a Yeah. certeza que vou adorar. A Sofia tem um cuidado de cor que eu não tenho. E isso é que é Ah, não, engraçado. não, aquilo não podia ser. Não? Aquela capa da Ana Porto Carrero não podia ser tua, não. Não, não, pois, Era, mas tu fizeste a tua melanina, que é. eu fiz a melanina, Se mas não é a tua minha capa, a tua capa, a mim, a eu, eu, tua capa que eu mais gosto, vá. eu vou fazer em breve uma capa, e acho que toda a gente já falou disso, e na Feira do Livro falava-se disso também, do próximo livro do Alex Coto. Hum. E eu posso dizer que é uma capa muito divertida, que eu tive muito prazer em fazer, que foi assim. E posso dizer que eu muitas vezes, em alguns cuidados de decoração, lembrava-me da Sofia. Tipo, deixa-me tentar puxar aqui um bocadinho mais, um rosinha mais certinho, ou um azul mais arredondado. E a Ah, Sofia da tem Sofia Fischer, sim. da Mais Sophie Fisher. girly, sim. A Sophie Fisher, além de ser mais girly, o que ela também consegue ser mais técnica, podemos ver isso até nos livros da Clarice Lispector, a Sophie tem um cuidado muito grande com a cor, e isso eu tiro-lhe o chapéu. Eu não tenho esse cuidado, ela tem. E aqui que entra a terceira pergunta, que tinha a ver com maior pedidos. Eu acho que o que aconteceu foi uma coisa que era importante e começa-se a ver ao longo dos tempos é as pessoas já começam a identificar as capas pelos Sim. autores. E os próprios autores também. Os autores já começam a dizer, eu gosto muito deste, eu fiz um livro e eu acho que a imagem seria a minha. Por exemplo, eu tenho que agradecer a ti, tenho que agradecer ao Fábio Ventura, pela força e pelo carinho em relação às capas que eu tinha feito, e fiz a capa para o Fábio, que tive muito prazer em Ele fazer. adora, ele diz que nunca mais te vai E largar. Olha, que ele já e disse isso em eu, sítios públicos. eu posso dizer que eu tive em alguns a ouvir, porque eu ouço depois tudo o que os autores fazem. Sim. Vou decidir ouvir os podcasts porque criamos uma relação de amizade e de estreitamento, então tu vais ouvir. E eu acabo por estar a trabalhar, não é? Enquanto estou a ouvi-los, e de repente aparece o meu nome. E é na altura que eu faço um. Calma, o que é que eu ouvi? Foi o meu nome, e rebobinar alguns minutos atrás para perceber em contexto, e fico sempre
lisonjeado com isso. Ainda é uma coisa que eu não estou habituado a Mas isso é uma conviver. coisa que já devia de acontecer contigo e com todos os teus colegas há muitos anos. Completamente. Muitos Mas anos. o que eu acho que tem acontecido nos últimos anos tem havido o maior reconhecimento do capista. Até uma determinada data, eu acho que existem vários capistas, tem géneros de capista. Existe o capista ilustrador, existe o capista técnico, existe o capista Photoshop, existe o capista, vários níveis de capista. E durante muito pouco tempo só se dava atenção ao capista autoral, que era o Mantraste, que que trabalha com o Luís Alegre, ou até o próprio Luís Alegre, que é uma capa muito mais. Se olharmos para as capas de Elsinore e algumas capas de Cavalo de Ferro, nós percebemos que é uma capa muito estética. E as pessoas conheciam o Mantraste, conheciam o trabalho dele, e é claro que eu nunca pensei, e nem sequer imagino, porque não estou nesse nível, nem acho que vou estar nunca nesse nível, no nível de Mantraste, uma pessoa que tem uma noção de arte diferente, mas é engraçado estar num nível em que as pessoas já me reconhecem. Hum. E este ano aconteceu uma coisa engraçada, eu já disse isto a uns colegas, que é, eu ano passado fui à Feira do Livro como o designer da capa X. E este ano eu estava na Feira do Livro e aconteceu várias vezes as pessoas chegaram para mim e dizer eu Duarte da capa do A ou desta capa, e eu ficava parado e ficava, sabes, aquela reação de Olha, já está a Vera na altura da Penguin também na Suma, de pôr lá numa mesa e falar sobre isso, sobre sabes, aqueles sabes, autores. sabes que uma das coisas que eu falei com a Sofia na brincadeira até era engraçado haver um encontro só sobre capas, sobre o Sim. desenvolvimento das capas e o processo de capas, porque cada vez mais existe um maior amor ao objeto livro e ao cuidado do objeto livro. Tanto como a capa, como os edges, como o papel, tudo. E eu acho que era engraçado ver um lado, não só o lado de produção de livro, né, com os autores, mas também com o lado de produção estética do livro. E isso é engraçado, era uma coisa que é engraçada. Já falei isso com a Sofia, já falei também com o André uma vez sobre isso, e era engraçado. Só que é um passo cada vez. Sim. Temos que pensar que talvez nos últimos 5 anos os livros tiveram um crescimento muito grande nos últimos tempos. Um, e é importante, é engraçado ver este panorama a crescer. Eu sei que não sou um dos únicos designers de capas, há outros designers de capas, há pessoas que ainda vão surgir e eu estou super interessado e super curioso para saber como é que isto vai crescer e adorava que isto não explodisse, mas desenvolvesse de uma maneira saudável, como agora está, não é? Porque todos estamos bem, ninguém quer passar à frente uns dos outros, ninguém dá a negociar caxias nem nada. Isso está Eu tudo acho bem. que para mim é muito interessante e muito importante em tudo na minha vida que os créditos sejam dados a quem de direito, não é? Uhum. E Sim, então, se a capa, epá, é uma coisa tão importante num livro, acho que um designer tem que ser mencionado. E aliás, eu não a conheço, mas eu no meu canal falei muitas vezes da designer Vera das sim, capas da cultura, uhum. muitas vezes mesmo. Sim, sim, Olha, sim, sim. Duarte, tu como leitor também dás importância às capas, também escolhes os livros pelas capas, como é que tu fazes? Então é assim, eu desde miúdo dou muita importância às capas. Eu lembro que há uma frase que é não se deve julgar um livro pela capa. Eu achava sempre a expressão estranha, sei a razão pela qual existe esse ditado, mas sempre achei estranho, porque uma capa ajudava a vender. Eu lembro quando era miúdo, ir às livrarias e papelarias, e muitas vezes queria comprar um determinado livro, mas o livro não tinha uma capa boa e custava-me comprar o livro. E muitas vezes até queria um livro com uma capa fantástica, que o livro depois era uma porcaria, que aconteceu-me várias vezes, e depois dava nas festas de anos aos meus amigos, porque não era um livro que eu metia na estante, apesar da capa ser fantástica, mas o livro era uma valente porcaria. E eu sempre dei algum cuidado. E é engraçado, quando começam a existir algumas livrarias com ah, publicações estrangeiras, comecei a perceber que lá fora eram feitas coisas fantásticas, coisas lindíssimas, e lembro-me de ficar completamente, usando a expressão brasileira, grudado, não é? E colado às capas, quando começam a fazer capas convidavam artistas de Photoshop. Na altura o Photoshop estava em crescimento, para fazer capas, e eu achava aquilo fantástico. E capas
com UVs ou com foils. UVs, para quem não sabe, o UV, quando as pessoas tocam, é aquele verniz texturado, ou verniz que dá brilho. O foil é quando é metalizado, um dourado, e a capa tem um tom brilhante. Pronto. E aí eu ficava fascinado, mesmo até com capas com capas de têxtil, ou seja, em que o toque era em tecido. E eu adorava isso. Continuo a falar, acho que o livro é um objeto riquíssimo que se pode explorar em todos os lados, tanto no interior, na nossa imaginação, mas depois como o exterior, numa arte, num lado, sabe, sensorial, a pessoa tocar, não é? Eu acho Pronto, fantástico. antes de mostrares o livro que tens aí, Eu tinha aqui vários. desde a última vez que falámos, Uhum. ficou no YouTube, já foste à Penguin buscar os livros que estavas lá. Eu Se já fui não tens buscar. aí muita coisa que não. Não, não, não. Eu fui buscar já algumas coisas, mas ainda tenho algumas Ah, coisas lá. Mas são coisas na verdade, são coisas de Alfaguara. Não são sim, mas propriamente. mostra, vá. Ok, então deixa-me lá Hum, ver. Tu vais mostrando e vai Uhum. dizendo capa é que é para Ok, quem não está a ver. ok. Então, eu acho que na altura. Eu acho que na altura, eu vou ver se consigo pôr por ordem. Uma das coisas que eu tive imenso presente, melhor, na altura nós falámos, e eu na altura ainda não tinha o livro, que é o da Tua Melanina, não é? Que é Ai, adoro, eu este. adoro essa E capa. esta capa foi uma capa. Eu normalmente há uma coisa para as pessoas até perceberem quando é que é um dos meus trabalhos. Eu, quando posso, faço capas que têm 360, ou seja, Sim, sim, estão sim, de um lado sim. ao outro. E esta capa foi um desafio interessante dado pela Diana, que disse: "Olha, tem esta capa, acho que é muito gira, nós queremos dar um tom assim mais exótico, Afro. mais africano, exatamente." E eu aí lembro-me da imagem que tinha, de que eu queria uma figura de costas com um ar mais. Ou seja, na qual até fui buscar algumas influências de desenhos africanos, mas depois acabaram por escolher esta com o sol atrás, em que eu fui buscar um efeito de uma pintura em tons de amarelos para dar uma certa textura. Apesar de ficar no verniz, não teve esse efeito tão permanente como eu queria que ficasse. Mas com uma capa lindíssima, e eu, Muito eu gosto linda. imenso desta capa. Depois fiz uma coisa da qual eu tive imenso prazer, mas quando digo imenso prazer é um dos meus prazeres, que foi a Diana a ver falar comigo no início, disse: "Olha, tinha um projeto muito giro que eu queria fazer, ahm, que segue esta linha, e as capas têm que ser sempre escuras, porque nós gostamos muito desta imagem." Estou por dentro. É. E então eu estava aqui a ver pela ordem, e eu desenvolvi na altura a capa de Mafalda Santos, que gostei muito de desenvolver. Ou seja, Ah, são agora aí uma coleção de capas. Não é, sei o que é que podes partilhar, que há coisas que não se pode Depois dizer, sugeres. mas espera aí, não mostro já, Ah, não mostro já. É ok. interessante explicares isso que a editora te pediu, que há aí uma Uhum, linha de autores da Suma que uhum, foi-te mesmo pedido, porque há um autor da Suma, que não vou dizer o nome, que me disse assim: "Eu não percebo porque é que as capas agora são todas pretas." E eu disse: "Pergunta à tua editora, porque agora, quando uhum. chegar o teu, ela vai te explicar." Ou seja, Exato. estas capas, os leigos, se calhar vêm e disse: "Eu não percebo porque é que agora há quatro ou cinco capas todas pretas." Foi porque a editora te pediu, certo? Foi. A E uma autora, linha, a sim. editora tinha, eu não vou já dizer qual era a marca ou a chancela estrangeira da Não, qual. isso é deles. Pronto, Eu sei o que é que estás a falar, mas pronto. isso não interessa. E Pois, as capas sim. eram todas muito escuras, com imagens Sim. central, e eram capas lindíssimas, todas com uma formatação igual a todas. E na altura a Diana disse: "Olha, eu gosto desta ideia, eu não sei até onde é que isto pode ir, mas gostava muito de seguir esta tipologia." E então eu fiz a capa da E tu Mafalda fizeste logo, Santos. olha, Baril, que são uma data de trabalhos que eu vou E foi ter. logo. Sim, E de sim, sim. repente, de repente, ela, quando lança da Mafalda Santos, tem já na mão a dizer: "Olha, eu tenho uma do Pedro Miguel Ribeiro, que é a Última Sim. Ilusão, e que é este assunto." E por acaso, esta demorou-me algum tempo a sair, porque tentar encontrar a figura, ou seja, havia a máscara, havia os lobos, eu tinha que encontrar uma coisa ligada ao lado mais assustador, e então achei que mais assustador Espera, é estamos a mostrar a Mafalda Santos aqui Mafalda com um Santos ainda. desconto. Exatamente. E esta foi muito complicada a fazer, ao ponto que a Mafalda adorou esta capa, mas eu não estava ainda feliz com ela, e fiz várias propostas, mas a Mafalda estava sempre a voltar para a primeira, e eu disse: "Pronto, está feito, vamos fechar a capa assim." E na altura eu lembro de ter assim um bocadinho de
não estar ainda tão feliz ainda com ela, mas acho que este é um problema dos criativos. E no momento em que vim para essa capa foi, não, era Sim, mesmo isto, era mesmo isto. Logo a seguir, a do Pedro Miguel Ribeiro, sim. há um extra que pediu-se para pôr um verniz com glitter, que eu adoro. Esse é o E, único que eu ainda não li. e este, Então não é, olha, espera, disse-me que é ó muito Duarte, bom. eu conheci-o em Portimão, ele estava lá de férias, foi Uhum. ver, não, ele estava noutra cidade, foi lá ver os colegas. Eu olho para ele na cara e disse assim, então mas este puto era o puto não, que ele é quase a minha Yeah. idade, da televisão, quando ele era É, puto e apresentava os programas é. infantis. Eu Opa, vou, olha, eu vou, fiquei eu mesmo vou, encantada. eu vou-te contar a foto que ele tem na contracapa. Eu gosto, acho essa foto Ah pá, não, fantástica. eu aí não Mas dizia eu que era não o ele. reconheci, eu não o reconheci. E conheci-o quando foi no lançamento da Mafalda Santos, quando ele aparece para falar comigo, e eu fico, calma, tu é que és o Pedro Miguel Ribeiro. E fica tipo, oh, eu sei quem tu és, estás a ver aquela coisa de Da televisão, Starstruck, tipo, sim. eu sei quem tu és. E uma pessoa 5 estrelas, super Sim, sim. amigável. Olha, outra pessoa que está sempre a falar do meu trabalho, sempre que alguém publica e está a falar da capa, ele mete nas notas a dizer fantástica capa, e depois mete o meu Instagram. Mas esta capa saiu mais primeira. Há quem já tenha visto Isso é um as bocadinho outras Nosferatu. propostas. Aquilo na verdade é um bocadinho Hitchcock e Hum. sim, Nosferatu também, porque está ali a tirar uma cruz branca, Não, mas a até o mão é próprio muito. traço, não sei, remete-me é, um bocadinho para isso. mas ainda bem, ainda bem que sim, porque a ideia é assim, criar também o suspeita e o medo e por aí em diante. E este é um dos que está na minha cabeceira, eu tive que tirar da cabeceira porque eu prometi aos todos os autores do universo da distopia que eu os ler, e então estou a preparar todas as minhas leituras para o verão e já te prometi que ia acabar todos antes do verão acabar. E então fiz a do Pedro Miguel Ribeiro, que adorei fazer esta capa. Esta capa, como disse, era a mão, as outras capas a mão está sempre presente, só mudam ligeiramente a cartola. Então a segunda capa, a segunda não, a terceira capa que eu fiz e teve imenso prazer foi do João Zamito. Já falámos dele antes. Eu acho ah, que é a tua capa. Eu, se, por exemplo, imagina, é, tu tinhas um portfólio, tinha que mostrar, eu punha essa é, e também punha a da Filipa que depois vais mostrar. E punha exato. outras, mas. E a do João, é engraçado porque tu estás a dizer isso bem, porque ser portfólio, ser cara do meu portfólio, já conhece algum do meu trabalho, um bocado de fine art, e é um bocadinho este estilo, dar gravura clássica, como se compor um bocado a Max Ernst, e, e esta sim, o João acho que já falou disso. Eu, na altura, esta como era um bocado mais difícil de compor a montagem, eu enviei duas capas para ele com uma caveira e um lobo, um, e um corvo, desculpem, um corvo que ele adorou, mas quando eu coloco esta, ele disse: está fechado, É. é isto, não se fala mais do assunto, acabou. E esta é a menos escura delas todas, é azulinha. E deu-me imenso Azul, se é prazer. azul. É um azul Ah, ok, meio sim, sim, petróleo. sim, sim. Eu gosto muito desta capa. Esta capa acho que é uma daquelas capas de estar em cima da estante. Eu por acaso segui as cores, não do fundo, mas as cores do interior da capa que ele queria, ele gosta muito do Joe Abercrombie, e eu vi uma capa que tinha sido há pouco tempo e adorei também as cores, então foi um bocadinho de tributo ao Joe Abercrombie com a Joan Zammit. E por fim, do nosso amigo e uma figura muito carinhosa, o Fábio Ventura, Eu acho que esse que está. Como é que eu tenho de é, explicar? Eu gosto, eu acho que a do Zamit é mais Duarte Lázaro, yeah, mas esse é o espelho da história. sim, Esse espelha mesmo o que é que está dentro do livro. sim, O do Zamit é mais abrangente. é. É. Esta capa também foi uma imagem que surgiu. Foi muito complicado chegar ao hotel. Eu lembro-me de ter ali batido com algumas coisas. E aqui é engraçado, tanto o Fábio foi das poucas pessoas também, estava aqui a ver, sim, o Fábio foi das poucas pessoas que, como te conhecia a ti e conhecia a Diana, eu perguntei à Diana até se podíamos falar um bocadinho com o Fábio, ele disse, na boa, sem stress. Ah, e o Fábio foi sempre 5 estrelas, muito cuidadoso com a recepção do outro lado, sem estar sempre a dizer, olha, podes fazer isto, podes alterar assim, podes alterar. Eu mandei as 3 propostas, eles que eu gostava mais, eu disse que não era a minha favorita, e toda a gente sabe qual é a minha favorita, que é uma outra que eu fiz muito pesada, mas hoje em dia, quando pego no livro,
e a resposta que ele dá à capa é 100% a minha aceitação do livro, que é uma capa que nós falávamos há bocado, é uma capa que funciona bem numa estante, é eye-catching e as pessoas vão logo, como tu Sim, dizes, sim, sim, esta sim. imagem central puxa-te logo e remete à história e remete ao acontecimento. As outras capas eram mesmo muito, muito, muito pesadas. Antes deste universo distópico surgir, tinha surgido a primeira obra distópica, foi a da Filipe Fonseca Pá, esse Silva. para mim está uma obra de arte, essa capa, Duarte. É. Essa capa está espetacular. Eu lembro-me dela dizer que ela na altura não falava, Uhum. pronto, não sei Sim, se já fala, mas diretamente ela disse-me, ele captou exatamente aquilo que eu é. queria sem falar comigo. Esta capa foi muito engraçada. Eu fiz três propostas que eram muito uma linha diferente, que era uma linha mais arte urbana, um bocadinho a seguir, talvez um estilo tipo Shepard Fairey, um bocadinho Vils, um bocadinho, sabes, de papéis rasgados, com a figura a aparecer. E esta surgiu-me numa última, um bocado a seguir também o trabalho do Shepard Fairey, com o stencil da mão, da arma e das flores. E isto foi tudo uma montagem toda feita com objetos diferentes, que funcionou lindamente. E a Filipa, quando viu a capa, com os tons que disse, Ei, isto está fechado. Não fala-se mais do assunto e acabou. E foi a minha primeira obra da Filipa. Eu só conheci a Filipa, ou seja, no Eu não lançamento do livro. adoro a capa anterior a essa da Filipa. É diferente, mas já viste a versão brasileira? Adoro. Mas Desta sabes é que 50-0. eu adoro, há um movimento agora muito grande, melhor, já há uns anos no Brasil, de capas muito ilustradas, que é aquilo que eu gostaria de que entrasse cada vez mais no universo português. Só que é preciso ter o designer ou afastar-se, que também não é mau, ou, 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 ou se Entrar calhar mais ter, dinheiro e o orçamento é diferente. ou convidar artistas. Por exemplo, uma das Sim. coisas que eu gostaria de fazer, e ando, provavelmente se calhar eu tenho uma capa em vistas fazer isso, porque tenho um grande amigo que, que é ilustrador e faz umas ilustrações lindíssimas e quando recebi o briefing do livro eu adorei a ideia e disse, não, isto encaixa-se perfeitamente naquela visão. E aí é preciso a pessoa abdicar um bocado, como tu falaste, dos valores, que é, a editora vai dizer, não, 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 mas nós só temos este dinheiro para Sim. dar. E aí a pessoa tem de dizer um bocadinho aquilo que eu aprendi com o Luís Alegre, é dizer, então vamos dividir isto por, vamos dividir as águas, vamos separar as águas. Eu vou receber uma pequena parte como Sim, a pessoa que vai montar a capa e vou dar o resto ao ilustrador que me vai fazer sim. esta ilustração, que é a minha direção de arte. E aí as capas tornam-se muito interessantes. E a capa da Filipa, a capa brasileira desse livro da Filipa, ah, é lindíssima, é lindíssima. Tem uma sleeve, é, é um sonho de qualquer capista fazer uma coisa assim do género. Por Olha, isso, Duarte, yeah. para terminarmos aqui o assunto das capas, Sim. há muitas que tu não tens tempo de mostrar. Sim, Fizeste agora a sim. última de Joel Dicker, fazes muitas da Exatamente. Alfaguara, também fazes para outros grupos editoriais que não a Exato. Penguin. Sem dizer, os nomes que podes dizer e os que não podes mesmo. Não, Exato. o que é que estás aí no forno? Tens o Alex Couto, que já fizeste, e Pronto, depois Alex estás com Couto. mais autores. Tens Então, sempre trabalho, não é? eu estou com algum trabalho. Eu posso dizer que estou com duas capas neste momento, a cavalo de ferro. Uma que eu já fiz as anteriores, é sempre difícil dizer o nome dele, Zigbview Herberts. Eu fiz os três livros dele, os últimos livros dele, que é o dos poemas e o da Natureza Morta Comprida. E agora fiz o novo que vai sair este ano, mas mais para o final do ano. E estou a fazer uma nova, que eu não posso dizer o autor, um autor novo, novo, mais ou menos novo, mas a capa é muito engraçada, mas é para cavalo de ferro. E tem em mão, provavelmente, uma de Elsinore, que estou a desenvolver também. E mais o quê? Tenho muita coisa, sabe o que é que E eu podia abrir entregaste a uma de carta? um autor que sai em setembro que não podemos falar o nome. Sim, sim. Presumo eu. Não sei, Sim, presumo. sim, é verdade que, na verdade, é um step up que eu fiz do livro. Vou dar um mini spoiler, sem revelar quem, do livro anterior. Ou seja, eu já fiz a capa dessa pessoa, vou ser o designer da próxima capa desse autor, ou dessa autora, não posso revelar já. E pode ser que é um mega step up a nível de trabalho ilustrativo. Eu nunca pensei conseguir alcançar aquele nível.
Mas aí tenho que agradecer-te a ti e a todas as pessoas que me seguem, espécie os Oscars, não é? Porque há muitos anos atrás eu tinha grandes problemas de síndrome de impostor, ansiedade, na produção das capas, porque achava que nunca estava ao nível X. E muitas vezes chegava uma capa que estava boa e travava, não avançava mais do que X. E todas as pessoas da Feira do Livro dar-me os parabéns pelas capas, a estarem curiosos com o trabalho que ando a fazer, a perceber que há pessoas que gostam do meu trabalho, isso ajudou-me a fazer um bocadinho de O Zé terapia. dos livros também, já O fez, Zé foi dos para o Livros, podcast dele e também. exatamente. Todas as pessoas que têm estado presentes no meu Instagram, que têm dado os parabéns e que têm falado comigo, eu tenho que agradecer a eles por me terem ajudado muito a ultrapassar muitos dos meus medos e muitos receios, porque na verdade eu continuo a sentir que isto paraquedas, e quando nós fazemos uma coisa que nós adoramos, que nós gostamos, às vezes pensamos de aquela coisa de está tudo a correr tão bem, epá, estou à espera daquele momento em que alguma coisa haja o acordar ou mudança de lado. Mas olha, Mas pronto, mas agora está a correr nunca, tudo bem. nunca te sintas inseguro, porque eu não vi essa capa que estávamos a falar, Uhum. mas sendo a pessoa que é, se a pessoa vai repetir a capa contigo, é porque Ok, adorou. ok, Portanto, ok, logo ok. aí há um certo nível de exigência. Certo. Olha, Duarte, Diz. vamos agora mudar aqui, vamos para Vamos mudar. aquelas Uhum. coisinhas que eu vos peço sempre para vocês trazerem. Ok, Três livros preferidos. Tu ok. falaste no Animal Farm do Orwell, Que está emprestado. Desejos de Ser Inútil do Hugh Pratt e o Está Neverwell emprestado. do Neil Gaiman. Queres só, pá, muito resumidamente, falar aqui um bocadinho Então, sobre cada um? Porque é está que o ok. escolheste? Então, George Orwell foi, se calhar, a minha primeira leitura disfarçada de leitura séria. Como é que eu ia te explicar isto? Eu lembro de adquirir o livro um bocado de. Isso tudo és da minha geração. A animação que passava muitas vezes nas nossas férias. E era uma animação muito pesada. E eu adorava aquele estilo de animação. E lembro-me de alguém ter dito: isto é baseado num livro. E eu lembro de adquirir o livro numa Bertrand, na Bertrand da Avenida de Roma, e ler o livro, porque o livro não, é um livro muito fininho, e ler o livro quase uma enfiada só. E adorei o livro. Aquele livro é, é uma obra de reflexão, é uma obra de perceber como é que as coisas, como é que o poder corrompe as pessoas e corrompe os seres, não é? Porque, pronto, para quem não leu o livro, que há tantos livros para ler, há muita gente que não o leu, é um livro fantástico se para ler, se calhar numa tarde de verão, que esteja muito calor e não haja possibilidade de ir lá para fora. O segundo livro, O Desejo de Ser Inútil, do Pratt, é uma experiência para quem é criativo e para quem é fã do Pratt. O Pratt é o autor do famoso. E agora, o que é que o nome? O Pratt do. Ah, bom, agora bloqueei. Eu tenho ali o livro aí. Do. La Maison Dorée de Samarcand, do. Agora bloqueei o nome. Que é um marinheiro, agora bloqueei o nome. Estou mesmo com uma branca. E ele fala do seu crescimento e do seu desenvolvimento. É tudo feito numa entrevista, é feito com uma entrevistadora, e ele fala desde a sua juventude até quase até aos seus do seu dia a dia. E é engraçado que a leitura é tão fácil de se ler, é tão fácil de acompanhar, que a pessoa entra num ritmo de leitura tão rápido que, passado talvez meia hora, 40 minutos, nós imaginamos estar na sala a ouvi-los a conversar. E isso para mim foi fantástico, porque entro no mundo de um artista, entro na cabeça de um artista e, e é giríssimo ver como é que funciona, como é que o passado ele influencia os artistas, a sua arte e o seu trabalho. Por em diante. É por isso que agora eu estou mesmo tramado, eu bloqueei mesmo com o nome da personagem do Hugo Pratt. Pronto, Neil Gaiman, apesar de hoje em dia estar a ser um autor cancelado, não é? Ou estar em vistas de ser cancelado devido aos seus problemas, o autor do famosa série que agora está a passar, do Qual é o Sandman, que era uma problema banda dele? desenhada, começou a ter um há uma brincadeira que eu falo isto com um dos meus melhores amigos, que é, ele era um totó que passou a ser um rockstar. E tal Sim, como ser um rockstar não sabe dominar um bocadinho esta ok. coisa. E de repente, quando tu atinges a tua idade de 30, 35, os 40 anos, e começas a ter meninas de 20, 18 e interessadas no teu trabalho, um bocadinho starstruck, estes autores muitas vezes Não sabem dosear. não sabem dosear e Aliás, fazem nunca determinadas se soube, só coisas. que agora as coisas sabem-se. Ainda antes não se Exatamente. sabiam. E foi o que aconteceu. As coisas começaram em bola de neve e começou-se a descobrir muita coisa por trás, mas isso não tira a genialidade deste Claro que autor. não, uma coisa Ele é a pessoa, outra coisa é a é, obra.
para quem já viu a série do Sandman, eu na altura li os cómics e a série é uma cópia integral dos cómics, é capaz de fazer um homem de 35 anos chorar com a história do Orfeu, porque é lindíssima, ou com a situação da morte, é uma obra lindíssima. Ele, na altura, já nos anos, meados dos anos 90, entra no mundo da prosa e ele tem um livro que é o Neverwhere, que é este, que eu comprei. Este livro está associado àquela amizade do artista que eu falei há bocado, que é um dos meus melhores amigos, que é o Sérgio, já conheço desde o quinto ano, por isso desde os meus 9 anos, e ele na altura lia o Neil Gaiman e falava muito do Neil Gaiman, e eu fui aos Estados Unidos com o meu pai nesse ano e encontrei este livro que está assinado e então foi tipo fantástico. E eu li-o nas minhas férias lá nos Estados Unidos, em Nova Iorque, li o livro todo meio enfiada em várias viagens de avião, e é um livro engraçado para quem gosta de Londres ou quem cresceu em Londres, como é o meu caso. Não sabia que tinhas crescido em Não, Londres. não, não. Isto é uma coisa. Não, meus pais sempre viajavam. Quando eu cresci em Londres, eu ia dizer isso agora, eu disse uma palavra, mas isto, pá, Ah, sempre que eu viajava, meus pais eram agentes de viagens, o meu pai fazia. É para te explicar, o meu pai fazia tipo, não, não, vamos para qualquer parte do mundo, mas fazemos escala sempre em Londres e vamos passar um dia em Londres. E então, durante todas as minhas viagens, Londres era um sítio onde eu estava quase todos os verões ou todas as Páscoas. ok. E, e Londres tem uma coisa fantástica que é o metro, e o metro tem aqueles nomes Sim, 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 sim. Trafalgar Square, blá, 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 blá. E então ele pega neste mundo subterrâneo em que cria um universo quase fantástico de figuras que nós não as vemos, a não ser que elas sejam no momento em que a gente só as vemos se nós fomos abordados por elas. Um bocado da mesma maneira como existe o sem-abrigos, e muitas vezes nós desviamos o olhar, Sim. estas figuras são tão abaixo do sem-abrigo que nós nem sequer os vemos a passar entre nós. E é um universo muito engraçado que pega em toda a mitologia londrina e desenvolve um enredo lindíssimo. Eu adoro esta história, adoro o livro. Houve uma série depois da BBC também, na mesma altura, e uma novela também, a audionovela, e é um dos meus livros Novela. favoritos. Yeah. Audionovela. É, a Parece audionovela. que vou falar como É. velho. Não, porque na altura não havia audiobooks, que era uma coisa que saiu na rádio, que era Sim. audionovelas. Mas sim, é isso mesmo que Olha, estamos a também podemos dizer. falar dos parodiantes, que este pessoal não sabe o que é. Tu lembras dos É verdade. parodiantes da Os rádio? partilhantes, sim, sim, Era tinham a uma fazer coisa que com. havia na rádio que era uma novela, e aí é que era Era, a radionovela. era a radionovela, exatamente, Olha, exatamente. Duarte, qual é, temos que nos apressar, qual Então, é o do livro que tu me recomendas? eu quando vi este livro disse, eu tenho que recomendar isto agora. Então é um livro chamado Fabrico Próprio, e depois não disse mais nada. Então é o quê? É um livro sobre pastelarias. Por acaso eu não sou a maior fã de bolos de pastelaria. Não, mas este fantástico livro, que é um livro Gostas? lindíssimo a nível design, tem, olha, isto É está fotos de lindo. bolos, isso gosto. É fotos de bolos em que a pessoa conta um bocadinho da história dos bolos Não e sei porque é mesmo que pensaste em até, mim, pensaste bem. mesmo até a história das pastelarias. Temos aqui algumas Já lá está aí o pastelarias. Pampilho. Tá, 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 tá. Epá, onde é que está o Pampilho? Isto agora vai-me Por obrigar a acaso eu andar. não gosto nada de Pampilho, mas é um bolo que Ok. as pessoas aqui É, é. adoram, que é o Eu típico. lembro, exatamente, eu lembro que havia um amigo meu que dizia homem que é homem não sabe o nome de bolos. E eu virava-me e dizia, mas eu sei o nome dos bolos todos porque tinha as minhas tias que iam à pastelaria suíça comer os seus duchesses e as Aí, suas isso é muito bom. Eu bolos. comia do excesso quando era pequena em Odivelas, na Não, Presidente. tenho antes da loucura agora das bolas de creme, eles fazem uma parte sobre isso, Sim, realmente das bolas de creme. Epá, e é um livro giríssimo, é só um livro é um visual, livro de não é um livro mesa, não é? divertido. É um livro de mesa que Sim, fala das pastelarias e por aí sim. adiante. E eu adoro este Como é que livro. esse livro te E foi parar às mãos? olha, este livro foi uma prenda. E então foi assim uma prenda que me caiu nas mãos assim de uma maneira surpreendente, numa festa de anos, que me ofereceram e eu fiquei assim embasbacado, porque já gostava muito deste livro, partilhava este livro e foi-me dado assim com, É com giro muito amor porque e é um carinho. livro de design, mas de bolos. Eu adoro este livro, Isto adoro é a este livro. legendagem para quem está a ouvir. É. Olha, Duarte, vou-te fazer as últimas questões, que são Sim, aquelas que eu faz. faço a todos rápido. Ok. Respostas muito rápidas. Não, espera, desculpa, falta aqui ver esta situação contigo. Que é, se o teu melhor amigo te escrevesse num parágrafo, o que é que ele diria? E tu dizes, um amigo para toda a vida. O Duarte é aquele companheiro que nunca nos cobra ou exige. Só precisa de ficar mais atento com aqueles que às vezes se aproveitam
da sua generosidade e bom coração, especialmente no mundo da sua profissão. Foste perguntar isto a alguém ou é da tua cabeça? Não, não, não. Isto foi perguntado, eu hoje foi perguntado hoje durante o pequeno almoço ao meu amigo Sérgio, ilustrador, e ele disse: Olha, pá, escreve-me um parágrafo depois das caixas que são, disse a tua frase, e ele disse: Está bem, eu vou escrever qualquer coisa rápida. E ele escreveu isto, mandou-me há meia hora, 40 minutos atrás, e pronto. Porque eu, na verdade, não sei o que é que as pessoas acham de mim ou o que é que posso achar, o que é que as pessoas poderão dizer. Por isso ele foi muito, muito, muito cordial nas suas palavras. Pronto. Por acaso está muito bonito. Não, e é giro quando vocês perguntam mesmo a alguém. Olha, Ah, eu sim. adorei esta tua parte. O que é que as pessoas assumem sobre ti e estão completamente erradas? Diz lá. Pá, eu adorei essa. Quando me mandaste-me essa pergunta, eu ontem só me lembrei disso e foi que acho que todas as pessoas acham que eu leio os livros todos que faço as capas. Não, E tu não lês eu, é quase, não lês quase nenhum. Pá, eu lês leio, poucos, sim. eu leio poucos livros dos quais eu faço as capas, porque há livros que eu tenho, gosto muito de fazer as capas, mas o interesse em lê-los não é pouco, Tens outras coisas para ler, isso não tem é outras coisas para trabalho. ler, há coisas Ler não é mais. o teu trabalho. Claro, Sim, claro. Então é raro o livro, apesar destes livros todos da Suma, não é? sim. Estes aqui todos, tenho imenso prazer em lê-los e vou lê-los. Há outros que Estou-me não a me lembrar de outra tocam. capa muito bonita que tu fizeste o ano passado do Miguel Talte. Sim, Crime sim, sim, do sim. Os crime fez aí? crimes. Não, por acaso não, por acaso Ah, não. ok, É só ok, daqueles ok. livros, Sim, é sim. daqueles livros que ainda estou à espera que me deem. Ah, tens que pedir ao Miguel. Tem. Não, Olha, pensa a Tiana, é mais simples. ok, Duarte, estão aquelas perguntas rápidas, está bem? São Ok, quatro perguntas força. muito rápidas. Qual foi o primeiro livro que te... este não se aplica a ti. Vou fazer de outra maneira. Ok. Qual foi a primeira capa de livro que te deu ciúmes do tipo eu queria ter desenhado isto ou eu queria ter feito isto? Epá. Olha, eu tenho uma. Eu adorava ter feito o projeto gráfico da Clarice Lispector, Sim. mas foi a Sofia Fischer que fez e eu adoro aquele projeto gráfico e sei que nunca, nunca iria fazer uma coisa tão boa como foi aquela que foi feita. Por isso, essa é uma delas. Ok. Outra pergunta. Tens alguma superstição ou hábito estranho quando estás a trabalhar? Ah, não, mas tenho, não é um hábito estranho. Eu todas as segundas-feiras tiro parte do meu dia para organizar a minha semana e meto tudo em escrito para não esquecer. Mas acabo por me esquecer, talvez 80% das coisas que tenho para fazer. Normalmente tem coisas tipo a marcar análises ou a ir tratar de Tiras uma tarde assuntos. inteira para fazer isso. Isso faz-te Não, uma não, não, semana. não. Tiro uma manhã, Uma semana, numa hora. eu sei. Só que eu meto na agenda para fazer e depois a agenda começa a ficar tão cheia de coisas que depois aquilo está no topo da agenda de coisas para fazer e depois esqueço-me completamente quando chega à sexta-feira e digo, tenho que ligar ao fulano X ou tenho que fazer Sim, isto. ok, Mas não tenho uma superstição, não. Tenho uma superstição. Antes de começar a trabalhar, vou sempre tiro sempre meia hora para ler e beber um café. ok. O que é que o teu eu de há 10 anos não ia acreditar sobre o que estás a fazer hoje? Eu estou a fazer capas destas. Eu que eu não percebi a Eu resposta. estou a fazer capas destas. Ah, Sim, sim. capas assim. Diz, pronto, o pessoal que está a ouvir, ele está a mostrar as capas que mostrou há bocado. Exatamente. Sim, exato, exato. Ok. Yeah. Olha, a última aqui temos que adaptar para ti também. Uh, Qual foi o comentário, ou se já ouviste pessoas dizerem muito a mal de uma capa, tu estás presente a ouvires e as pessoas não sabem que foste tu que fizeste. Tipo, "Epá, esta capa é horrível, ou qualquer coisa assim. Epá, Nunca ouviste? não, mas já ouvi o contrário. Não, nunca ouvi falar em mal, mas já ouvi falarem bastante bem de uma capa sem a pessoa saber que eu estava E não, presente. não te apresentaste? Não, porque na altura foi o ano passado e eu ainda estava assim um bocado Por tímido amor das de Deus! coisas. E a pessoa, Era ai, logo assim, adoro. olha, por acaso fui eu que fiz, Exato. obrigada por gostar. Se quiser, dou-lhe já um Yeah. autógrafo aí na Dou-lhe um primeira autógrafo. página. Yeah. Yeah. Eu fiquei tipo, mas não disse, não disse. Mas nunca ouvi ninguém falar mal. Mas gostaria de ouvir alguém dizer mal, porque ia dizer, olha, podia dizer o que é que podia fazer para melhorar. Provavelmente seria a pergunta, a resposta que eu ia dar. Olha, Duarte, muito obrigada por Eu é que aceitar agradeço. sempre, Eu por é que estar sempre agradeço. presente e queres dizer mais alguma coisa? Não, não, acho que tenho, está tudo, está tudo. Vê se vens a Lisboa beber um café. Olha, Ou eu vou ir ter agora contigo para beber um café. em setembro há de haver aí a apresentação da Ana Porto Carrero e Uhum. vão sair vários autores portugueses, pelo Ok, menos, sei lá, da Suma, penso que dois ou três,
e vamos nos cruzar de certeza. Então pronto, As a gente vê assim em apresentações em setembro. Lisboa. Está bem? Combinadíssimo. Vá, Lá Duarte, nos manda uma vemos. foto. Um Mande beijinho. sim, pode. Então Vá, vá. tchau, tchau. Beijinhos. Beijinho, Tchau, tchau. obrigada.